Marie del Priore. Do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. 3. Outras manifestações do além: curandeiros, cartomantes, exorcista. Crer no inacreditável. Divididos entre condenar e noticiar, os jornais da corte informavam regularmente fatos estranhos: o aparecimento de um fantasma a um comerciante em Paris, a exibição dos irmãos Davenport, americanos iniciados em todos os tipos de bruxarias, ou espetáculos extraordinários cujas pasmosas cenas não tinham explicação e que seriam façanhas do mais extraordinário espiritismo. As apresentações, no Teatro de São Pedro, da grande companhia americana de mistérios e novidades, com seus atores flutuando sobre a plateia, andando de ponta cabeça no teto ou caminhando horizontalmente sobre uma parede vertical. O espetáculo dos médiuns Fay e Keller, em que instrumentos voavam sobre a cabeça dos espectadores e na sala escura se ouviam sons vindos de diversas partes. Esse era mesmo um mundo misterioso, maravilhoso, surpreendente. O já conhecido jornalista baiano Silva Neto foi dos que assistiu a Fay e Keller, mistura de prestidigitadores com médiuns, no Teatro Dom Pedro II, e era também dos que se maravilharam com o espetáculo. Relatou ele: o cenário do teatro achava-se iluminado, e nele cadeiras dispostas em semicírculo para assento dos espectadores. Sentamo-nos à linha da frente, para dominar a mesa onde estavam dispostos os instrumentos, que tocavam sozinhos. Os instrumentos eram 3 violinos, 2 pandeiros e 2 campainhas. Fay foi amarrado a uma cadeira a pouca distância da mesa. Silva Neto ajeitou-se de forma a não deixar ninguém passar entre a assistência e a mesa. Apesar desse cuidado, os instrumentos puseram-se em movimento e o som deles, dentro em pouco, partia de vários pontos no espaço. Após alguns minutos nesta dança bizarra, Keller, que se achava sentado e seguro por um espectador, riscou um fósforo. Imediatamente, os instrumentos caíram, em vários pontos da sala, próximos aos espectadores. As velas do palco foram acesas e constatou-se que Fay continuava amarrado. Ao seguir, Keller derramou um líquido fosforescente nos 3 violinos. Apagaram-se as luzes. E logo os violões foram vistos e ouvidos no espaço a uma distância de 5 a 6 metros, bem como passaram nas cabeças de alguns espectadores. Mal se iluminava a sala, os instrumentos caíam ao chão. E Silva Neto a ponderar: não tínhamos certeza de ser o fenômeno que se passava diante de nossos olhos medianímico, ou se um fenômeno eletromecânico. Conseguintemente, se o Sr. Fay era um médium noturno, de efeitos físicos, ou se em parceria com o Sr. Keller, desempenhavam com habilidade folguedos de prestidigitação. O espetáculo prosseguiu. Amarrado de novo, os nós selados com o sinete de um espectador, em menos de 2 segundos de obscuridade, Fay despiu sua casaca. Depois foi pedido o paletó de um dos espectadores e colocado sob a mesa, e nas mesmas condições vimos-lo passar para o corpo do Sr. Fay. Convicção do que viu? Ingenuidade? A conclusão de Silva Neto não deixava dúvidas. Com algum tempo, Fay poderia produzir os mesmos fenômenos sem necessidade de instantes de obscuridade, caso sua faculdade medianímica se amplie. Não faltavam caricaturas sobre fenômenos inexplicáveis traduzidos pela imprensa da corte. Havia o caso, por exemplo, do médium que recebia o espírito do célebre bandido Cartouche enquanto seu ajudante, no escuro da sala, roubava os presentes. Ou a existência de viagens de certo Sr. Fauro Nicolai, meio humano, meio diabólico, assunto nas ruas, nos cafés, nos passeios, nas missas e não sei em quantos lugares mais. Artista de reputação europeia, de nome feito em Paris, o seu teatro atrai a multidão diariamente. Ele conhece os segredos dos Davenport, discute o espiritismo e fala com o diabo quando quer, como qualquer de nós fala seu alfaiate. Mas não ficávamos atrás. Em março de 1864, a revista Ilustrada anunciava: novidade. Novidade. A época dos espectros, e por isso arregalem os olhos. 3 franceses, amigos de Satanás, chegaram ultimamente do inferno e trarão um carregamento de espectros, fantasmas e aparições para embasbacar os entusiastas do maravilhoso. O espiritismo já não é uma mentira. Diabos azuis, anjos amarelos, bruxas encanadas, duendes verdes, espectros roxos, fantasmas negros e almas do outro mundo sem cor. Era o tempo das mágicas, que lotavam os teatros e entusiasmavam as plateias, que aplaudiam com chuva de palmas.
Em 27 de março de 1895, comentando a peça O Cavaleiro da Rocha Vermelha, o Jornal do Brasil afirmava: o público amador de bons espetáculos não se cansa de aplaudir a bela mágica. Nos primeiros meses desse ano, a corte assistiu pelo menos a 80 espetáculos do gênero. A presença de aspectos fantásticos, graças a profissionais especializados vindos do exterior, como maquinistas e pintores italianos, tornava os espetáculos monumentais. Cenários e guarda-roupa, técnicas de bel canto ou silêncios dramáticos mantinham o olhar colado ao palco. Números de ilusionismo e prestidigitação maravilhavam, transportavam para outros mundos. Em cena, sombras eram transpassadas por varas e facas e desapareciam instantaneamente ao ouvir a ordem do maestro. Fantasmas se desfaziam em vapor. Cabeças de cera passeavam pelo palco. Nos espelhos, surgiam vivos ausentes e mortos presentes. Os investimentos de produtores de teatro nesses espetáculos tinham retorno garantido. No contexto da fantasia, até aspectos de crítica social e política eram denunciados. Elementos líricos, caros ao romantismo, como a presença de fadas, favoreciam a identificação com os temas abordados. E as músicas que faziam o pano de fundo das mágicas invadiam as ruas e eram cantadas ou assobiadas. O cearense, para deleite de seus leitores, publicava um boletim das ciências ocultas. Reações variadas, havia admiração, repulsão ou fervente fé. E não faltavam transcrições de jornais estrangeiros que mais colocavam dúvidas do que davam respostas. Caso do Jornal de l'Ouest, que se perguntava, por exemplo, mas, se em tudo isso não há nada de sobrenatural, então o que há? Qual agente maravilhoso que produz tais prodígios? Agente insujeitável, imponderável. Não é nem corpo, nem fluido, nem gás, nem espírito, nem matéria e, todavia, é tudo isso ao mesmo tempo. Chamem-lhe o que quiserem, anima, espíritus, éter, fluido magnético. Pouco importa o nome, basta ver os resultados.